Hi, guys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa quinta aula. Era para ser sexta, né? Mas é quinta aula por conta do feriadebas. Feriado que nós tivemos no dia 15 de novembro. Graças a Deus precisava descansar, de verdade. Mas nós atrasamos o nosso conteúdo um pouquinho, né? Mas não há problema, na verdade. Eu acho que vai ser tranquilo para a gente agilizar esse conteúdo mais para frente, beleza? Então vamos lá. Hoje, falar sobre servo motor. Vamos conhecer um pouco mais esse camarada, falar sobre Arduino. Arduino Uno, na verdade, nós vamos precisar, né, de um Arduino Uno, servo motor e da protoboard, tá? Então vamos inserir o Arduino Uno na nossa área de montagem. Lembrando, basta clicar e arrastar esse item. Tá, já vou abrindo direto o Tinkercad aqui, que eu vou trabalhar lá no Tinkercad, não é aqui não. Então, cliquei ali, ele já fica arrastando automático o item para mim, tá? Então, vou pegar o Arduino Uno, além do Arduino Uno, pegar a protoboard, né? Chegou a hora de inserir nossa protoboard na área do projeto, beleza? Bem simples até então. Então, cliquei, adicionei, vou deixar aqui, já a gente dá uma olhada se precisa modificar. E aí nós vamos inserir o nosso servo motor. Mas, antes, eu vou explicar o que é o servo motor, tá, gente? Esse camarada aqui é muito utilizado em controle de precisão em projetos de automação industrial. Ele serve como, de fato, um motor feito por engrenagens que gira de acordo com o posicionamento. Então, digamos que aqui é o centro, tá? Eu vou pedir para ele girar, ele gira com base no centro, ok? E aí nós podemos fazer de várias formas, utilizá-lo de várias formas, né? Ele trabalha com um servomecanismo que usa o feedback de posição para controlar a velocidade e a posição final do motor. Então, quando eu digo feedback de posição, é que ele está o tempo inteiro recebendo sinais ali, ó, de onde é a posição que ele está. Na verdade, qual é a posição que ele está. Então, se ele tiver a 0 graus, digamos assim, ele está parado, não está executando nenhuma ação, ele tem o feedback que ele está a 0 graus, ok? Quando eu utilizo de uma informação, de um dado, de um código, para girar esse servo a 90 graus, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro identificar, eu estou a 0 graus, beleza? Então, se são 90 graus, ele vai girar 90 graus e vai parar quando ele receber o feedback que ele está a 90 graus, certo? Tranquila, né, Beatriz? A gente não fez muita coisa ainda não, estou só explicando sobre o servo motor. Então, o tempo inteiro ele está recebendo feedback, informações de onde é a localização dele, onde que ele está, certo? E aí, dessa forma, a gente consegue informar para ele, cara, eu preciso que você gire a 90 graus. Preciso que você gire a 180 graus. Preciso que você gire 360 graus. Faça uma volta completa. E aí, nessa brincadeira, eu tenho servos motores que fazem essa volta completa e tenho servo motor que não faz essa volta completa. Ele só faz uma volta em até 180 graus. E aí, dessa forma, esse servo motor ficaria basicamente com feedback de posição dessa forma, beleza? E aí eu tenho ele recebendo informação de que ele está na posição 0, nessa posição,
e ele gira até receber o feedback dizendo que ele está a 90 graus ou a 180 graus. Ok? Beleza? Compreenderam aí uma ideia mais ou menos do que é esse cara? E com isso, gente, ele tem uma série de engrenagens, de trabalhos, mecanismos que é até engraçado falar que atuam por trás dele, né? Por exemplo, o atuador. Ele consiste em um motor em conjunto com um sistema de engrenagens, tá? Alguns servos trabalham com atuadores de até 180 graus, outros 360 graus de liberação. O que eu estou dizendo aqui? Basicamente, o atuador é quem vai fazer esse motor girar, tá? Então, se é como se fosse um braço, pensa aqui comigo. Esse é um braço que pega e faz girar, empurra e faz girar, tá? Se eu tenho 180 graus de liberdade, esse braço ele só vai fazer uma meia volta. Se eu tenho 360 graus de liberdade, esse braço vai fazer uma volta completa com base no seu eixo. Ok? Tranquilo? Ah, beleza. Até aqui, tranquilo. E aqui, esse camarada ele tem um sensor, que é o encoder, né? O sensor consiste em um medidor de posição. É ele quem fica mandando o sinal da posição para o atuador, tá? Até o atuador compreender, cara, cheguei na posição que eu quero, então eu vou parar. Ou não estou na posição que eu quero, então eu vou girar. Enfim, ele vai mandar, tá? Então, ele geralmente um potenciômetro acoplado ao eixo do motor, tá? Cuja resistência elétrica está associada à posição diferente do eixo do motor. Então, basicamente, esse camarada aqui fica próximo ao eixo do motor, né? Na verdade, próximo não, ficar acoplado, fica dentro mesmo do eixo do motor, onde ele consegue, de fato, determinar a posição em que está o atuador, ok? Para ele não passar o feedback errado. Temos o controlador, que esse é o circuito de controle do servo motor, a saída de sensores, é utilizado como realimentação e comparada com o sinal de controle, tá? Posição e velocidade desejadas. Então, basicamente, o sensor ele identifica, né, a posição, o controlador ele pega essa posição e faz o seguinte: eu falei que o sensor, inclusive, ele manda esse sinal para o atuador, né? Na verdade, quem faz o envio desse sinal é o controlador, tá? Esse sinal passa pelo controlador para ser enviado para o componente correto, para realizar a ação correta, beleza? O controlador é como se fosse o circuito cerebral, é o cérebro desse camarada aqui, tá? Basicamente, ele identifica a velocidade que ele tem que rodar, certo? Ele sabe, a partir do sensor, tá? Ele sabe a posição que deve ficar, então ele passa um sinal. Quando o sensor recebe esse sinal, é o controlador que envia, então o sinal passa pelo controlador para chegar no atuador, beleza? Então tem esses dados aí que são importantes que a gente saiba. Então, recapitulando, para ficar claro aqui, o atuador é ele quem vai movimentar, né? Ele quem gira 180, 360 graus. O sensor, ele quem determina a posição que está o braço do atuador ou o atuador, digamos assim, tá? Essa posição que ele envia para o controlador, que o controlador, o que ele faz com essa informação depende da posição e ele manda para outros dispositivos o que fazer ou o que não fazer, tá? E aqui nós temos o servo motor, se a gente fosse destrinchar ele, eu tenho um jogo de engrenagens ali, carcaça, motor, cilindros, tá? Motor cilindrado, circuito de controle de posição. Temos o eixo, o resistor variável, né? Tampa inferior e parafusos, beleza? E é isso. Faltou alguma coisa aqui dizer para vocês. Basicamente, esse camarada aqui seria o atuador, tá?
Ele que vai girar menos. Para um lado e para o outro, beleza? Então, ó, vamos inserir o nosso servo motor na nossa área de teste, tá? Ah, os servos são acionados por meio de três fios, tá? Primeiro, dois para alimentação, sendo um positivo e um negativo, ground, terra, tá? E um correspondente ao sinal de controle para determinar a posição. Ou seja, né, trabalhar com o atuador por meio de sinais vindos do controlador, ok? Então vamos lá. Basicamente, quando vocês pegarem aqui e buscarem um microservo, acho que assim não ficou bom para vocês visualizarem, né? Para ficar bom para vocês visualizarem, vou fazer assim. Vou mudar a posição desse trem aqui, vou deixar assim, tá? Reparem que ele tem aqui, ó, solo, potência e sinal, tá? Quando a gente encontrar o nome solo, saiba que solo é no negativo. Vou fazer uma ligação, já que eu coloquei a protoboard, vou fazer essa ligação assim. Poderia fazer direto. Esse camarada aqui não vai exigir muita coisa, não. Tá? Solo é preto, né? Mas vocês estão vendo que ele está no negativo ali, eu nem alimentei a minha protoboard ainda. Calma, tá? Potência no vermelho, no positivo, tá? Lembrando que sempre que eu usar vermelho é positivo, preto negativo, tá? Então, pego em qualquer um GND aqui, vamos fazer o jump. Na verdade, eu peguei, conectei no positivo só porque estava vermelho. A cabeça da pessoa está funcionando bem. Não vou usar lá em cima, mas por costume eu vou fazer um jump aqui. Ou talvez em vez de usar só para dar uma moralzinha. Tá, então o jump está feito, beleza, já liguei positivo e negativo. Aqui, gente, eu tenho um sinal, tá? Que é o laranja. Esse sinal, eu posso usar ele numa porta analógica ou numa porta digital, né? Dependendo do dispositivo, certo? Esse camarada aqui, eu vou usar ele numa porta digital e, inclusive, eu também vou trabalhar com a porta analógica, se eu quiser, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma informação aqui que eu preciso. Beleza. Então, ó, os servos são acionados por meio de três fios, dois para alimentação e um correspondente ao sinal de controle da posição, certo? Já tinha falado isso com vocês. Projetos que dá para a gente fazer aí com o servo motor. Gente, compreendo, isso aqui é tudo servo motor, tá? Eu tenho um joystick aqui para controle, mas aqui eu tenho um servo motor e tenho outro servo motor, dois servo motores que recebem e trabalham na mesma placa ali, ó, sendo acionados pelo mesmo joystick, no caso, tá? Esse servo motor aqui, ele vai movimentar esse braço aqui, né, por meio do atuador, para lá ou para cá. Esse aqui é um outro servo motor que está movimentando essa pinça aqui para lá e para cá, para esquerda e para a direita, tá? Mas aí
vocês já entendem, né? No caso, ele vai abrir a pinça aqui, tá, gente? Esquerda para a direita, que eu digo, ele está girando e tem uma série de engrenagens aqui que está fazendo ele abrir a pinça, certo? Isso aqui é um modelo que dá para fazer com um servomotor, tá? Um servomotor pode ser usado, por exemplo, numa cancela, ao identificar a presença, e para isso aqui nós precisamos de um sensor ultrassônico, tá? Mas, basicamente, ele ativa uma cancela, gira ali. Esqueci o nome desse negócio exatamente. É cancela, mas ele gira esse braço aqui da cancela, vou dizer assim, tá? Aqui eu tenho dois servomotores. Um vai fechar a pálpebra dos olhos aqui, tá? E o outro vai virar o olho de um lado para o outro aqui, ó, tá? Então nessa brincadeira o servomotor também entra para chutar uma bola. Isso aqui é uma ação de um servomotor, tá? Ele vai lá e chuta a bola, beleza? A ligação do componente. Eu fiz o jump aqui, como eu falei para vocês, sem necessidade. Vou conectar, só falta conectar o nosso sinal, né? Como eu falei para vocês, vou usar uma porta digital barra analógica, certo? E aí pode ser qualquer uma só, basta vocês identificarem a porta que vocês vão usar depois, posteriormente, né? Depois, posteriormente. Ó, se é depois, já é posteriormente, né? Então, ó, vou conectar na porta D5 aqui. Reparem, D5 tem o tio, significa que essa é uma porta digital, tá? Com saída analógica, beleza? Mas como eu falei, esse dispositivo aqui usa digital mesmo, padrão. Vou botar laranja ou amarelo, normalmente para sinal a gente coloca laranja ou amarelo, tá? E aí nós vamos trabalhar o código. Será que eu uso bloco de texto? Vai consumir muito, mas vai usar bloco de texto. Tá? Para fazer ele funcionar, gente, é muito simples. O que que esse código aqui faz? Eu vou pedir para que ele realize uma ação em looping, tá? E aí saiba, se eu solicito uma ação em looping, na verdade a minha placa de Arduino ela já foi feita para executar isso em looping. Qualquer coisa que você coloque aqui, se você colocasse sem repetir, ela ia ficar executando em looping. Mas é interessante colocar o repetir para limitar. Por exemplo, ali eu pedi para ele fazer isso só 10 vezes, né? Então, eu vou pedir para que ele repita essa ação 10 vezes. Que ação? Girar o servo no pino, no nosso caso, no pino 5, em 0 graus. Para quê? Esse é um feedback de posição inicial que eu estou passando para ele, tá? Feedback de posição inicial. Depois eu vou aguardar 1 segundo e pedir para ele girar o pino, girar servo no pino 5 em 90 graus. Ele está assim nessa posição, vai girar em 90 graus. Ok? Aguardar 5 segundos também e por aí vai. Se a gente estivesse fazendo com código, ficaria assim essa instrução. Então, vou usar aqui um controlador, uma ação de controle, tá? Na verdade, saída. Vou girar servo no pino 5 e já. Outra ação de controle, que seria aguardar, vou já pegar 2 vezes aqui, tá? Vou colocar aqui dentro. Que o próximo é girar servo no pino 5 em 90 graus, tá? Não tem segredo, gente, é só isso aqui o código, tá? E aí, ao iniciar, reparem que o meu servo está girando, ó. Ele tá aqui, gira. Passou 1 segundo, ele gira, volta, gira, volta, gira, volta. Para que ele não fique tão rápido assim, eu vou pedir para que ele aguarde 2 segundos. E aqui que ele aguarde 3 segundos. Então, passou 2 segundos, ele gira para 90 graus. Passou 3 segundos, ele retorna para 0 graus. 2 segundos gira, 3 segundos retorna.
tá? Esse camarada aqui, deixa eu ver se ele vai me permitir. Ó, vou usar ele com 180 graus, tá? Para vocês verem. Olha lá, ó. Ele gira 180 graus. Beleza? Vou ver se ele me permite colocar em 360 graus. Porque, como eu falei, tem servo que não permite colocar em 360 graus. E vejam, esse aqui não me permite. Ele só vai girar 180 graus mesmo, tá? Esse aqui só tem 180 graus de liberdade. Beleza? Se fosse 360, essa ponta viria para cá e giraria totalmente até parar embaixo, ok? Então esse aqui só me dá a liberdade de até 180 graus, certo? Deixa eu ver se eu tenho outro servo motor aqui. Só vou fazer um teste, tá, gente? Para ver se esse aqui vai funcionar diferente. E reparem que a disposição dos fios desse aqui é diferente, tá? Veja. Esse aqui 360. Esse também só vai até 180. Um outro modelo, eu não sei se eu botei ele aqui. É, eu acho que só vai ter esses dois modelos, tá? Esse aqui não tá girando em 360, tá? Não, não tá. Enfim, mas é essa a nossa brincadeira de hoje, tá? Qualquer dúvida, gente, dá uma olhada no slide, tá bem tranquilão, bem suavão mesmo. E eu pergunto para vocês, alguma dúvida? Se tiver, inclusive, durante esse momento da aula, é a hora certa de vocês tirarem essas dúvidas, tá? Vou fazer a chamada de vocês. Vou liberar a senha do Avon. Tá aí a senha do Avalon. E vamos lá, Ana Beatriz. Presente. Os dois Brunos aí. Bruno Ribeiro e Bruno Souza. Fabiana da Silva. Presente. Felipe César. Gabriel Carvalho. Presente. Gabriela Barbosa. Ingrid Luiza. Luiz Henrique. Rayon Nátalo.
No mais, rapaziada, qualquer coisa é a mesma coisa. Tchau, obrigado por vocês e até a próxima. Falou!